maior prêmio que uma pessoa pode alcançar não está nas conquistas terrenas, mas na coroa da salvação, que é a eternidade da alma. Esse é o alvo principal a ser atingido. Sempre que nós pensamos nisso, nos dá mais disposição de lutar. E esse é o alvo pelo qual devemos lutar sempre. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Eu vou mostrar para você daqui a pouco. E ele diz que nós temos que avançar para alcançar o prêmio. Provavelmente ele estava falando da salvação, mas comparativamente pensando nasquelas corridas antigas gregas, né? Em que muitos competidores, até por não suportarem o cansaço, né? Ficavam pelo meio do caminho. Mas os que ganhavam recebiam uma coroa feita de folhas de louro. Se havia tanto sacrifício, né, e renúncia da parte deles para alcançar uma glória, uma homenagem, uma coroa tão passageira, que era só aquele momento, imagine que sacrifício nós devemos fazer para alcançarmos a glória de Deus, que é eterna, que é a salvação da alma. Mas para atingirmos o nosso objetivo, é necessário nos esquecermos das coisas que ficaram para trás, que é tudo aquilo que tivemos que renunciar até esse momento para agradar a Deus. E aí nessa corrida, né, nessa corrida diária em direção ao nosso maior prêmio, nós não podemos carregar nenhum peso do passado. Você vai ver isso aqui agora. Por essa razão, toda e qualquer forma de distração espiritual ou de tentação, os cuidados deste mundo, as vontades carnais, os desejos contrários à vontade de Deus, tudo isso deve ser resistido, né, e vencido por meio da fé. Você quer ver só? Acompanhe aqui comigo, por favor. Paulo falando com cada um de nós, por isso ele chama de irmãos. Essa palavra é bem familiar quando se fala exatamente de família, a família da fé. Ele falando com a igreja, falando com aqueles que têm a mesma fé. Essa palavra é para nós. Quanto a mim, ele diz, não julgo que o haja alcançado, mas, olha aqui, por favor, uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, e ele conclui dizendo, eu prossigo. Prosseguir é seguir seguir em frente, com o objetivo, prosseguir. Não é só seguir. Tem pessoas que seguem, mas seguem para qualquer lado, para qualquer caminho, para onde manda, para onde pensa, como diz o ditado, aonde aponta o nariz ela vai. Não é isso. Ele diz, eu prossigo, eu tenho uma meta. Por isso ele diz, eu prossigo para onde? Para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio é justamente a salvação da alma. E a minha pergunta é, você está preso ao passado? Paulo disse que, volta lá primeiro o quadro, por favor. Ele disse que nós temos que nos livrar do passado. Nós temos que esquecer das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de nós. Só vencemos quando avançamos. Lembra dessa palavra? Prosseguir. Eu tenho que prosseguir. Eu não posso seguir para qualquer lugar. Seguir para frente. E só segue para frente quem sabe o que está lá na frente, o que espera. O apóstolo Paulo sabia que o maior alvo da vida dele, a ser prosseguido ou perseguido, ou perseverado, digamos assim, era a salvação. Por isso ele esquecia do passado. No entanto, olha aqui para mim, por favor. A gente deve esquecer do passado no sentido de não ficar apegado a ele, mas usá-lo como exemplo para a gente não errar novamente e prosseguir por alvo. O passado ele deve nos trazer sempre experiências, mas nunca nos prender a ele. Até porque o passado já não existe mais. O que é passado? Não existe. O que está acontecendo agora é você que está assistindo o programa nessa noite de sexta-feira. Esse é o presente. Você está olhando aqui para mim, ou você que me ouve por uma emissora da Rede Aleluia, espalhado por esse país, em algum estado, você que me assiste pela internet ou por essa emissora. Esse é o presente. Essa é a sua chance. Esse é o momento. O futuro
nós vamos construir prosseguindo para o alvo. E o passado? Esse não existe, mas deve servir como experiências para que a gente não erre, para que a gente edifique o nosso presente e a gente possa prosseguir para o futuro. Pense nisso. Está no ar, Obreiros em Foco. Vamos juntos? E na próxima hora, você vai ficar à vontade para ligar aqui para o programa. Olha para mim, por favor. Você que precisa de ajuda, você está desesperado, angustiado, você está olhando para o passado, mas não para servir de exemplo. Literalmente, você está preso nele e não tem forças para levantar a cabeça. Liga para cá agora, 3573-3535. O pastor Felipe, né, que está conosco agora, aqui fazendo junto comigo o programa, ele vai atender você junto com a equipe, vai ler ali os nomes durante o programa e vai orar por você que precisa de socorro. Pastor Felipe, bem-vindo mais uma vez. Estamos juntos aqui nessa noite de sexta-feira. Muito boa noite. Boa noite, Bispo Antônio. Muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Boa noite para você também que nos acompanha. E é isso mesmo, Bispo. É esquecendo das coisas que para trás ficaram e vamos para o alvo. Essa é a mensagem para essa pessoa que nos acompanha agora, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Você tem a oportunidade de refazer, de construir um novo futuro. Então, esse telefone que aparece aí no seu vídeo, aproveite essa oportunidade. Ligue agora, DDD 11 3573 3535. Nós temos aqui uma equipe de fé pronto para te ajudar. Isso mesmo, e essa equipe de fé é formada por pastores, né? Esposas de pastores, levitas aqui do Templo de Salomão, sabe? Pessoas que estão preparadas espiritualmente para ouvir você e ajudar você. Então, você que precisa de ajuda, fique à vontade para ligar para cá. Bispo Eduardo também conosco aqui compondo o nosso programa, atendendo as dúvidas, né? Tirando as dúvidas e respondendo as perguntas. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Bispo Antônio, boa noite a todos. E uma coisa forte que o senhor estava falando sobre olhar para frente. Obreiros em Foco, nós não podemos tirar os olhos da salvação, não podemos nos distrair. E para vencer, é necessário colocar toda a nossa força e olhar sempre para frente, para o alvo. E com certeza, hoje, você vai descobrir que olhar para trás impede de você avançar. Deixe o seu passado. Vamos olhar para frente? E o que vem aí para essa programação é muito forte. As perguntas são fortes e vai ajudar a todos, Bispo Antônio. Bom, enquanto você fica à vontade para ligar para cá, vamos acompanhar aqui o terceiro vídeo, né, de homenagem aos 45 anos da Universal. Eu queria que você prestasse atenção e isso, sem dúvida nenhuma, vai chamar a atenção em algumas coisas que você vai ver. Veja só, acompanhe. Edir Macedo foi cercado por policiais armados que fazem parte da investigação sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Do Reino de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo, tá traçado o teu destino. Um dia, um bispo chegou para mim e disse: bispo, eu vou sair. Ele disse: o senhor pode ter certeza, a Igreja Universal vai acabar. No começo, era assim, eu encontrei a igreja num ambiente de muita tranquilidade, de paz. O bispo Macedo, na época o pastor Macedo ali, com as suas ovelhas, pregando o evangelho. Mas quando a igreja começou a crescer, por exemplo, a compra da Rádio Copacabana, ali começou a perseguição, porque agora já não era mais um coreto, já não era mais uma funerária, já não era mais um endereço. Agora a mensagem estava sendo levada a todo mundo através da rádio, aqui no Rio de Janeiro. Então isso incomodou muito o diabo, aí veio a perseguição, o bispo sofreu muita perseguição na época, e aí, depois disso, eu não me lembro assim,
da perseguição ter parado. O bispo Edir Macedo vai ficar preso até ser julgado o mérito do habeas corpus impetrado pelos advogados. O juiz da 21ª Vara Criminal de São Paulo marcou um interrogatório com o bispo para o próximo dia 29 de junho. Hoje, mais de 24 horas depois da prisão, o bispo recebeu visitas de amigos e de pastores da igreja. No final da tarde veio a notícia. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus para que Macedo responda o processo em liberdade. Esse bispo contraria muitos interesses religiosos e empresariais. A prisão do bispo Macedo, me lembro que eu estava lá em Botafogo, tomando conta da igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro. Foi algo assim que foi uma das perseguições assim que a gente viu na época, nós ficamos muito assustados com aquilo ali. Então, foram dias difíceis, de angústia, de dor, posso dizer, de medo do que iria acontecer com a igreja. Não conosco, mas com a igreja, com as almas. Que uma das coisas que a gente, com o Espírito Santo dentro de nós, depois que nós nascemos de novo, nasceu dentro de nós, junto com esse novo ser que nasceu em nós, nasceu a preocupação pelas almas, o amor, o carinho pelas almas, o desejo de ganhar almas, a preocupação com as almas. Então, a nossa preocupação na época era como iria ficar as almas diante daquela situação. Mas, mais uma vez, o Espírito Santo disse: sou eu que estou no controle, fique tranquilo, porque vai dar tudo certo. E aí, eu lembro do que o bispo falou na entrevista que fizeram com ele dentro da cadeia, onde ele disse: eu não sei por que está acontecendo isso, mas sei que Deus está querendo mostrar algo lá na frente. No momento a gente pode até nem entender a situação, mas eu tenho certeza que isso aqui é para o bem. É para o bem da igreja, é para o bem da obra. E foi o que aconteceu. Depois da cadeia, depois da prisão, a igreja cresceu muito mais ainda do que já vinha crescendo antes. No mundo inteiro, não adianta nos perseguir, porque aquilo que é de Deus, o diabo não toca. Não toca! Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Já sofremos muitas perseguições diretamente relacionadas ao trabalho de Deus. A primeira e marcante, envolvendo toda a igreja, foi em Atlanta, na Geórgia. Sofremos uma perseguição muito forte por parte de pessoas sectárias, religiosas, onde a gente ficou inclusive impossibilitado de pregar o evangelho por 14 anos no estado da Geórgia. Mas Deus colocou a sua mão, fez justiça e ficou provado quem estava errado. E depois, na Espanha, a igreja na Espanha sofreu muitas perseguições diretas pela mídia e também por pessoas sectárias que se deixaram influenciar por fake news e não averiguaram as notícias, os fake news promovidos por um certo canal de TV brasileiro, de televisão, e acabaram difundindo e perseguindo a igreja na Espanha por muitos anos e que marcou a minha vida e a vida da Vivi de centenas e milhares de pessoas. Mas nem por isso, graças a Deus, pessoas deixaram de ser evangelizadas, libertas e salvas. E quero aqui frisar que foi justamente nessa época de maior perseguição que a igreja cresceu como nunca e foi estabelecida na Espanha para a glória de Deus. Nós já passamos por muitas guerras, perseguições, injustiças, como tudo que aconteceu em Angola recentemente, uma perseguição implacável, um momento que nós vivemos de
sem saída, não havia saída. A igreja multiplicou. Não multiplicou, não, multiplicou. E sempre será assim. Porque não é o bispo Macedo, não é o bispo fulano, beltrano ou ciclano, mas é o Espírito que está em nós. É o Espírito que está em nós. É a liderança do próprio Deus. A igreja está fazendo 45, daqui a pouco 46, daqui a pouco 50, não importa. O nosso alvo é muito maior do que o calendário aqui da Terra. O que a gente está almejando é a terra celestial. É lá que a gente quer colocar a planta dos pés. Nós vamos até o final. Aconteça o que acontecer. E conforme está escrito, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a casa de Deus. A casa de Deus é composta pela obra de Deus, né? E pelos seus servos e pelas almas que são alcançadas através dessa obra. Quer dizer, Deus através da sua casa, da sua obra. Por isso que essa obra é inatingível por homens, por demônios, por perseguições, porque Deus é o autor dessa obra. Deus é o Senhor desta obra. E é exemplo do que você viu aí e acompanhou agora há pouco. Bom, você que está chegando agora, bem-vindo aqui no Obreiros em Foco. Seja bem-vindo e você pode ligar para cá, você que precisa de ajuda, você que está desesperado, você que precisa desabafar, você que está afastado, precisa de resgate. Essa é a sua oportunidade. O telefone está aqui, operadora 11, você que está fora de São Paulo, 3573-3535, você pode ligar para cá agora, deixar o seu nome, desabafar, conversar e no final do programa a oração em seu favor. Enquanto você liga, Bispo Eduardo, nós temos a Lídia lá de Minas Gerais, ela tem uma dúvida. Vamos à primeira pergunta então? Vamos, Bispo, estamos prontos. Bispo, eu me chamo Lídia, eu sou daqui da cidade de Uberlândia e eu estou como candidata ao CPO. Eu tenho uma pergunta. Na estola sacerdotal do sumo sacerdote tem duas pedras, Urim e Tumim. O que elas significam? Vamos primeiro na palavra. Em Êxodo 28, versículo 30 diz: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. A explicação do bispo, para esclarecer com mais riqueza de detalhes, diz: eram pedras que ficavam presas no peitoral do sacerdote, para revelar a vontade de Deus. Significa luz e perfeição. O sumo sacerdote utilizaria para consultar o Senhor a respeito de situações difíceis. Em hebraico, Urim e Tumim contém a primeira e a última letra do alfabeto, alfa e ômega, que indicam que o Senhor está acima de tudo. Ele é o início e ele é o fim. Simboliza a direção do Espírito Santo. E os que possuem hoje o Espírito Santo não precisa mais dessa consulta, porque o próprio Espírito Santo nos dá toda a orientação. Hoje, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ela nos traz a direção do que é certo e do que é errado.
Aí vem a importância de você ter o Espírito Santo, de você ser batizado no Espírito Santo. Então, na época, era necessário usar o sacerdote para consultar a Deus em decisões difíceis. Hoje, nós nós perguntamos diretamente a Deus, nós buscamos diretamente a Deus as respostas, porque Deus hoje responde a todos os que clamam, a todos que oram até Ele. A importância de ter o Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que fala o que é certo, o que é errado. E é importante que você tenha essa Bíblia do Bispo Macedo, as notações do Bispo Macedo. Se você ainda não tem, você pode adquirir pela Arca Center. Você tem aí as informações necessárias, porque Bispo Antônio, essa Bíblia, ela tem respostas, anotações do bispo, que traz esclarecimento, tira dúvida. E até para nós mesmos, que somos pastores, nos ajuda bastante. Imagina essa pessoa que tem e precisa ter um conhecimento maior da palavra de Deus. Bispo Antônio. Porque as anotações de fé do bispo aí esclarecem muitas coisas que, às vezes, assim, no primeiro momento, parecem muito obscuras. Na Bíblia não é obscura, obviamente, mas, às vezes, a pessoa com aquela anotação de alguém experiente na fé, por anos de comunhão com Deus como bispo, fica claro naquilo que ele colocou ali para as pessoas entenderem. Por isso que a gente indica aqui que a pessoa adquira a Bíblia, né? E facilita, né? São palavras simples, né, Sim. bispo? E com certeza é ótimo que você providencie a sua Bíblia. Bom, você falava agora há pouco sobre a questão do Espírito Santo, do esclarecimento. O Espírito Santo é fogo, né? Eu quero dizer que nesse momento está acontecendo lá em Itaquera, né? Um abraço você de Itaquera, aqui, Zona Leste, aqui da capital paulista. Está acontecendo na igreja de Itaquera a vigília do altar de fogo, com o Bispo Júlio, né? O Bispo Júlio está em Itaquera nesse momento realizando essa vigília que já foi anunciada durante a semana e agora lá em Itaquera, na nossa Catedral Itaquera, a vigília do fogo com o Bispo Júlio. Bom, vamos agora à nossa central de atendimentos, a ler alguns nomes. Pastor Felipe, o senhor já tem aí nomes de pessoas que estão precisando de socorro, né? Sim, senhor bispo, eu já tenho aqui nomes de pessoas que entraram em contato conosco, como no caso da Eucenira, lá do Belém do Pará. Ela diz: eu estou afastado e tenho sofrido com problemas de saúde e estou disposta a voltar. Preciso de ajuda. É um bom começo, Eucenira, é isso mesmo, seja determinada. Como também o Aradir Prado, daqui do interior de São Paulo, mais especificamente de Campinas. Ele diz: eu estou afastado há 3 anos, minha vida está completamente destruída e sinto falta da presença de Deus. Aradir, você precisa tomar uma atitude. E você também que nos acompanha agora, o que você precisa para mudar de vida, seja você um ex-obreiro, ex-pastor, você que já esteve entre nós aqui na fé e hoje se encontra na presença de Deus, tome uma atitude imediata. Nós iremos resgatar você caso você precise de ajuda. E é por isso que nós estamos aqui. DDD 11 3573 3535. Ligue agora. Pastor Felipe, o senhor é responsável pelo aplicativo Universal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A gente tem aqui um vídeo, né, a respeito disso. Vamos primeiro assistir juntos o vídeo? Em seguida, o senhor vai falar um pouco mais sobre o aplicativo, que tem sido assim muito útil, né, para o acesso das pessoas. Vamos ver juntos, vamos lá. Você já conhece o aplicativo da Universal? Ele tem os seus conteúdos favoritos em um só lugar, para você edificar a sua fé de onde estiver. Basta baixar em seu smartphone ou tablet e aproveitar o que há de melhor, como a leitura diária da Bíblia, o acesso direto à Rede Aleluia de todo o Brasil, os principais blogs da Universal, há mais de 2.000 episódios de podcasts, a programação diária da TV Universal. Inspirou a construção deste templo aqui. E ainda,
Você consegue acompanhar as letras das músicas mais tocadas na Universal com o Inário do aplicativo. Você pode também consultar o endereço de uma Universal mais perto de você. O aplicativo da Universal traz ainda 2 funcionalidades especiais: a caixa de promessas com a frase do dia e a de doações, para você patrocinar as obras sociais e destinar a sua oferta voluntária para a igreja que preferir. E para aqueles momentos que você precisa desabafar, conte com o Pastor Online, a hora que precisar. Tudo isso e muito mais. Baixe já o aplicativo da Universal e conecte-se ainda mais com Deus. E o mais legal, né, é que tá tudo ali na palma da mão, né, Pastor Felipe? O acesso das pessoas ali na palma da mão, né? Quer dizer, a pessoa pode ter aí diversos caminhos, né, diversas vertentes e todas elas edificantes, né? Exatamente, Bispo. O aplicativo Universal, ele já completou mais de 6 anos aí disponível para os usuários e nós temos já mais de 1 milhão de downloads, contando ambas plataformas na Apple como também na Play Store. O aplicativo Universal, ele está repleto de conteúdo para alimentar a fé das pessoas. As pessoas vêm diariamente na igreja, mas elas não ficam o tempo todo dentro da igreja. Então, ela pode levar a Igreja Universal dela, como o senhor bem disse, na palma da mão. Basta ela acessar a loja de aplicativos do seu dispositivo e fazer o download. Digitando Igreja Universal, ela encontra facilmente. Muito bem, daqui a pouco o senhor vai ler mais nomes e no final a gente vai fazer a oração aqui por todos, né, que estão ligando para nós. Tá certo? Bom, o Bispo Júlio, né, ele estará em São José do Rio Preto, né, neste domingo, ou seja, depois de amanhã, dia 24, às 9 horas da manhã. Rua General Glicério, você vê aqui, ou ouve, você que apenas me ouve aí por uma emissora de rádio, enfim. Rua General Glicério, 4.440, no centro de São José do Rio Preto. Atenção, São José do Rio Preto, neste domingo, dia 24, portanto, depois de amanhã, às 9 horas da manhã, você vai participar dessa reunião, né? E eu gostaria até de aproveitar e mostrar para você, você vê aqui ao lado, a fachada da nossa catedral aí de São José do Rio Preto, aonde neste domingo o Bispo Júlio estará com todos vocês aí do São José do Rio Preto. E nós temos algumas pessoas que falaram a respeito da expectativa, né, que eles estão criando, estão dentro deles para essa visita missionária. Vamos ver, por favor. Meu nome é Gabriela e eu sou obreira aqui da Catedral de São José do Rio Preto há 8 anos. E a última visita do Bispo Júlio a São José do Rio Preto marcou a minha vida, porque ele disse que tudo daquele momento seria diferente. E foi diferente no meu ministério, foi diferente na minha vida, foi diferente porque eu usei a minha fé e eu fiz com que tudo fosse diferente. Deus, ele me ajudou, ele me deu mais força para lutar, para ser mais forte e, além do mais, para trazer as pessoas para esse dia, para fazer com que tudo realmente fosse diferente. E eu espero você para que nesse dia também algo diferente aconteça na sua vida. A minha expectativa para esse dia vai ser a transformação da minha vida. Eu creio que a vinda dele não vai ser à toa. Eu tenho certeza que quando ele estiver aqui, quando ele pisar os pés nessa igreja, ali vai ter uma mudança, seja na minha vida sentimental, financeira, em tudo, mas principalmente na minha vida espiritual. Olá, meu nome é Thalita, eu sou obreira na sede de Novo Horizonte. E o dia que o bispo esteve presente aqui foi um dia muito abençoado, marcou muito a minha vida, que ele disse que tudo seria diferente a partir dali, e realmente foi, no meu ministério, nas minhas atitudes, e a minha expectativa para essa vinda novamente é maravilhosa, porque eu tenho acompanhado as visitas dele nas regiões e tenho visto que tem sido diferente, e eu creio que todas as pessoas que vierem serão abençoadas também, assim como eu fui. Muito bem, então São José do Rio Preto está aí o convite para este domingo, então, depois de amanhã, dia 24, 9 horas da manhã, mas chegue cedo, para você poder aproveitar toda a reunião. Olha para mim, por favor. Daqui a pouquinho, você vai acompanhar a história da Suene. Quando a gente fala história da Suene,
ou a história de todas as pessoas que nós mostramos aqui no programa diariamente, né? Nós estamos falando de história de vida, sabe? Não é nada produzido, é algo real. E o objetivo é mostrar para você que você pode ter uma história semelhante, que você também vai sair da situação que você estava, no fundo do poço, com a vida marcada, com cicatrizes de dores, de coisas que você viveu ou esteja vivendo, mas que isso pode ser, né, essa ferida, ela pode ser cicatrizada e essa cicatriz vai servir de testemunho para outras tantas pessoas, como é o caso da Suenes. A Suenes, olha para mim, por favor, ela conheceu o primeiro namorado dela e engravidou. Você vê que já no começo desestruturou. Então, sem estrutura, construiu uma família, né? Ela construiu uma família, conheceu alguém no trabalho e aí simplesmente ficou espiritualmente cega por aquela pessoa. E depois essa mesma pessoa apresentou a ela os vícios. Ela começou a usar cocaína ao lado dessa pessoa e passou a trair o marido com essa pessoa. Se afundou no mundo das drogas, foi morar num barraco e depois se prostituiu. E eu estou te dando aqui uma sinopse da história dela, porque talvez nessa noite vai ser a história mais interessante que você vai ouvir e assistir aqui no programa. E tudo que você tem vivido esses dias, quem sabe isso não vai ajudar você a refletir e entender que, embora você esteja com feridas na tua vida, elas podem cicatrizar. E essa cicatriz vai servir de testemunho, como foi no caso da Suenes, que daqui a pouco você vai acompanhar. Eu quero que você pare o que você está fazendo, daqui a pouquinho, já mais para o final do programa, para você poder entender como ela saiu dessa situação. Teve um momento aí que ela saiu dessa situação e isso vai ajudar você também a sair. Inclusive, nós teremos neste domingo também, depois de amanhã, esse evento da ferida à cicatriz. Da ferida à cicatriz. Como uma ferida, seja ela o nome que ela tiver, doença, miséria, separação, destruição, desgraça, aflição, desejo de suicídio, seja lá qual for, o nome que essa ferida ou essas feridas tiver, elas podem sim ser cicatrizadas. E esse evento vai acontecer aqui no Templo de Salomão, você vê aqui, olha para cá, por favor, você vê aqui, olha, nesse domingo, depois de amanhã, às 14h30, um horário especial aqui no Templo de Salomão, aqui no Santuário, aqui na Celso Garcia 605, aqui no Brás, zona leste aqui da capital paulista, e vai acontecer também em diversas igrejas universal do Reino de Deus. Você tem uma igreja próxima de você, você pode aí se informar para que você possa participar, caso você não possa estar aqui. No entanto, podendo estar aqui, vai valer a pena. Isso vai ajudar você. Eu quero até mostrar para você essa chamada que vai ilustrar o que eu estou falando a respeito dessa grande reunião depois de amanhã, domingo, né, às 14h30, da ferida à cicatriz. Olha para cá, veja só. Atenção para mais 3 sinais de que pode existir uma ferida na sua alma. Você abriga raiva, ódio ou desejo de vingança contra quem lhe feriu ou todos que representam aquela pessoa. Machuca a si mesmo com vícios, comportamentos autodestrutivos, pouco se importando com o mal que isso lhe faz. Por não acreditar mais nas pessoas, você foca com força em outra coisa como substituto de relacionamentos. Assim, você não tem tempo para lidar com ninguém. A sua alma está ferida, mas há um remédio. O Senhor cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Da ferida à cicatriz, o evento que vai curar a sua alma e transformar a sua ferida em uma grande história de superação. Neste domingo, 24 de julho, às 14h30, especialmente no Templo de Salomão, aberto a todos, entrada gratuita. E em localidades selecionadas da Universal em todo o Brasil. Você tem aí, né, mais que uma oportunidade
mais que uma oportunidade que Deus está dando para você, né, de participar desse grande evento, essa grande reunião. Bom, Bispo Eduardo, o Orlan José, lá do Pará, ele tem uma dúvida. Desde já, um abraço a todos os paraenses, né? Você que é aí do Pará, assistindo aí no norte do Brasil, o Obreiros em Foco. Deus abençoe a todos vocês aí do Pará. Vamos responder? Vamos lá, Bispo. Vamos lá. Olá, bispos do Obreiros em Foco. Meu nome é Ornan José, sou daqui da cidade de Ananindeua, do estado do Pará. E minha pergunta é, por que Abraão não aceitou nada do rei de Sodoma, que jurou a Deus que não aceita nada, uma riqueza, sabendo que tem outra parte da Bíblia que o rei foi à batalha e deu uma vitória tão grande que pegaram os despojos do meio por cerca de 3 dias. Qual é a diferença de um para o outro? É porque Abraão não aceitou o rei de Sodoma, mas anos mais tarde veio um rei aí que invadiu o exército inimigo e levou os despojos por 3 dias. Vamos primeiro à palavra, para todos entenderem, em Gênesis 14, versículo 22 e 23. Diz assim: Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, que é Abraão. Ele não queria nada daquele rei, para que depois ele não falasse, eu enriqueci a Abraão. Porque Abraão não precisava de pessoas para ter o que ele tinha, porque ele dependia 100% de Deus. Deus não deixava faltar nada para ele. Toda a riqueza que Abraão tinha vinha de Deus. E essa é a diferença. Os outros reis, claro, ele tinha direito àquela posse. Mas para não dizer que ele enriqueceu com a riqueza dos outros, ele preferiu não aceitar. O que ele aceitou foi as pessoas. E é tão forte essa decisão de Abraão, porque é como Deus pensa e como nós também pensamos. A pessoa é mais importante do que a riqueza. A alma de uma pessoa é mais preciosa do que qualquer riqueza. Então, Abraão confiava em Deus, não dependia de pessoas, ele dependia 100% de Deus, Bispo Antônio. E respeito da alma, aproveitando o que o senhor está falando aí, Bispo Eduardo, eu tenho um recado aqui para você que é discípulo, né? Que amanhã, às 18 horas, a reunião dos discípulos, direto aqui do Templo de Salomão, que você que não está aqui em São Paulo, mas você pode acompanhar, que vai ser transmitido, né? Se você estiver aqui em São Paulo, você deve estar aqui pessoalmente. Ela será com o Bispo Macedo, né? O Bispo Macedo, inclusive, pede para você trazer a Bíblia. Então, você vai trazer a Bíblia e vai participar dessa reunião. Todos os obreiros, todos os CPOs, todos os discípulos que estão aí nos assistindo nessa noite, você deve se preparar para esta grande reunião. Às 18 horas, deve chegar cedo, né? A partir das 4h30 da tarde, o templo será aberto para que você possa participar e aguardar o início dessa reunião ali em espírito e já trazer a sua Bíblia para você participar com o Bispo Macedo. Tá certo? Bom, Pastor Felipe, 3573-3535, né? Operadora 11, aqui de São Paulo. As pessoas podem ligar de qualquer lugar, né? Independente de onde ela esteja, porque elas nos assistem agora pela internet, né? Elas nos assistem pelas redes sociais do programa Obreiros em Foco, e aí elas ficam à vontade para tirar dúvidas, para desabafar,
E no final, quer dizer, já daqui a pouquinho a gente vai estar orando. O senhor tem mais nomes aí de quem ligou, né? Isso mesmo, bispo. Nós temos aqui mais nomes, como a Matilde, daqui do interior de São Paulo. Ela está afastada e por conta disso houve bastante problemas. E o último agora que aconteceu com ela, que deixou a mais decepcionada, foi o divórcio, porque houve muitas brigas e agressões verbais. E também a Antônia, aqui da capital. Ela disse: eu sofro muito com tremedeira, palpitação no coração, tenho medo de morrer. Tudo isso depois que eu me afastei da presença de Deus. Bispo, se tem essas pessoas que nos acompanham agora, se encaixam, se enquadram com problemas semelhantes como dessas pessoas que ligaram, ela tem a oportunidade, nesse exato momento, de ligar para o telefone que aparece aí no televisor dela, que aparece na tela dela. Ela pode recorrer a nós, porque nós estamos aqui com essa equipe que vai ajudar, que vai te ouvir. Você pode desabafar, porque nós estamos aqui para te dar uma luz, uma palavra que vai ajudar a você. E enquanto elas ligam aí, a equipe está aí à disposição, o senhor vem para cá já com os nomes, mas aí as pessoas vão ligando, não tem problema nenhum, porque nós vamos aqui compor a nossa sala de oração, digamos assim, orando pelos nomes que o senhor já tem aí e as pessoas que vão ligar. Enquanto isso, nós vamos acompanhar essa excelente história, talvez a melhor história de vida, melhor história real de alguém que chegou no fundo do poço e saiu desse fundo do poço por causa da fé. A Suenes. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Por favor, pare o que você está fazendo aí agora e olhe para cá, porque essa história vai mexer com você. Vai mexer com você. Vai ajudar você de alguma maneira, fazendo você refletir, talvez você se identificando com o que você vai ver e ouvir, e vai te dar forças também, como ela teve forças. Acompanhe, veja só. Eu troquei Deus por nada. Me sentia muito culpada. Eu troquei o altar de Deus por um altar que eu achei que era mais valioso para mim. Conheci o meu primeiro namorado e com pouco tempo de namoro, 9 meses aproximadamente, eu acabei ficando grávida. No princípio foi muito difícil, porque a gente casou sem estrutura nenhuma, na verdade. Eu fiquei grávida, sem planejamento, então acabou sendo meio complicado. Mas com o tempo a gente conquistou várias coisas, conquistamos casas, carros, nos tornamos sócios de uma empresa, passamos a ter um padrão de vida bem alicerçado. Eu tinha tudo que uma pessoa pode querer ter. Eu achava que faltava coisas diferentes na minha vida. Queria ter uma vida livre, na verdade, eu queria liberdade. Eu conheci uma pessoa que trabalhava na nossa empresa. Era um funcionário nosso e ele parecia ser uma pessoa que tinha uma vida muito divertida. Ele saía, ele ia para os lugares aonde eu queria ir. A gente começou conversando por mensagens e nesse dia que nós saímos, na verdade eu saí para fazer uma outra coisa e acabei me encontrando com ele. E nesse encontro nós tivemos nosso primeiro relacionamento, que foi realmente, né, além das mensagens. De repente eu olhei e ele estava usando cocaína. E eu achei que podia ser algo interessante e pedi para usar também. Só que é uma sensação que passa. E conforme essa sensação passou, eu quis mais. Eu fiquei muito cega quando eu me apaixonei por essa pessoa. Cheguei até a engravidar dessa pessoa, mesmo estando casada, e abortei. Eu já não olhava mais para o meu marido como se ele fosse parte da minha vida. Eu abandonei tudo que eu tinha. Uma vida bem padronizada, bem estruturada, minha família, meus filhos, para poder viver uma vida sem nada. Para morar num barraco de invasão que não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha estrutura nenhuma.
mas tinha as drogas. E depois eu fui conhecendo outros tipos de droga. Com o tempo eu conheci a maconha, passei a fumar maconha com haxixe, comecei a usar lança-perfume. Ele tinha 6 passagens pela polícia, ele ainda roubava, ele já havia matado uma pessoa e ele estava entrando para uma facção criminosa. Ele chegou a vender coisas minhas, roupa, celular. Eu dormi com o celular debaixo do travesseiro e acordar só com o meu chip. E aí, nesse dia que eu decidi me desvincular disso, eu simplesmente não voltei mais para aquele local. Eu tive que arrumar um emprego, porque ali eu era a única pessoa responsável pelas minhas contas. E eu trabalhava, mas era muito difícil, porque eu vivia drogada. Então, muitas das vezes eu virava à noite usando drogas, no outro dia eu não tinha estrutura para ir trabalhar. Era muito ruim, tanto que eu perdi diversos empregos nesse período de uso de drogas, porque eu simplesmente não tinha condições. Descobri uma forma para ganhar dinheiro, um trabalho onde eu podia usar minhas drogas, onde eu podia beber. Eu virei garota de programa. Não tinha ninguém perto de mim. Meus filhos tinham medo de chegar perto de mim, então eu não podia ir visitar os meus filhos. Minha mãe não queria me ver por conta da vida que eu estava vivendo, envolvida nas drogas. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu não tinha ninguém de verdade. Eu me sentia muito sozinha, eu chorava muito. Eu era muito deprimida, porque a vida que eu tinha não era uma vida, na verdade. Eu sentia falta da vida que eu já tinha tido. Então, na minha cabeça, morrer era a única solução que tinha para minha vida. Eu pensava a todo momento que se eu morresse, acabaria. E foi aí que eu comecei a levar em consideração a hipótese de cometer o suicídio. Ali eu tive uma overdose muito forte, a minha boca espumando, e eu via o quarto todo, tudo que estava acontecendo. Eu via eu deitada na cama, me tremendo toda durante a convulsão, com as mãos toda torta, a boca espumando e ele fazendo de tudo para me socorrer e gritando, pedindo por socorro e ninguém chegava. É como se o som não saísse daquele quarto e ele colocou a cabeça dele sobre a mim, encostou a testa dele na minha testa e ali ele fez uma oração. Eu creio que ele foi tão sincero, mesmo no momento, mesmo na condição que a gente estava, eu acredito que ele foi tão sincero na oração dele que Deus ali me deu mais uma chance. Nesse período da pandemia, quando eu vi tudo acontecendo, eu lembrei da minha época da igreja, onde eu tinha ficado por 12 anos, onde eu tinha chegado a servir a Deus como obreira, onde eu tinha tido experiências incríveis com Deus, onde eu vi minha vida mudar completamente. E eu lembrei que eu tinha abandonado tudo isso. Eu troquei Deus por nada. E eu falei para Deus, eu fiz uma oração que Ele me desse uma chance. Eu decidi voltar para a igreja nessa oração que eu fiz, só que no dia seguinte surgiu um decreto que todas as igrejas foram fechadas. E eu ia ter que voltar, eu tinha feito um voto ali com Deus que eu ia voltar. E eu ia ter que dar meu jeito. Eu falei, eu tenho que voltar, com igreja, sem igreja. E eu sabia já que a Igreja Universal tinha os programas na televisão. Então eu peguei esses meios como a minha igreja. Eu fiz da minha casa a minha igreja. A minha televisão era a minha igreja. Eu obedecia tudo que o pastor, que o bispo falava. Receba força aí agora. E essa força que você recebe, passe adiante. Senão você vai ser contagiado pelo pior vírus, que é o vírus da fraqueza, é o vírus da dúvida, é o vírus do medo, da incerteza. Esse vírus vai para os quintos dos infernos. Vai para os quintos dos infernos. Até que a igreja abrisse novamente e eu pudesse chegar no altar físico, realmente. A primeira coisa que eu fiz foi colocar minhas mãos no altar, fazer uma oração no altar. E logo em seguida eu fui conversar com o pastor da igreja. Eu não sabia nem quem era, eu só pedi para chamar o pastor. Eu falei que eu queria conversar com ele e eu falei que eu queria me batizar. E ali eu fui batizada.
com um balde de água. E eu sabia que o altar de Deus, ele tinha vida para me dar. Como eu já tinha sido da igreja, eu não precisava que o pastor explicasse para mim o que eu tinha que fazer, o que seria a fogueira santa, o que poderia acontecer na minha vida. Eu sabia que a partir do momento que eu me lançasse naquele altar, com todas as minhas forças, depositasse toda a minha confiança nas mãos de Deus, ia haver uma mudança. Eu podia pedir tudo para Deus naquele momento, mas eu pedi uma única coisa, baseada no que a palavra de Deus diz, para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu queria receber o Espírito Santo. Eu estava no meio da pandemia, com uma chance gigante de perder o meu emprego, e a empresa tinha me afastado, tinha me adiantado férias, tinha me adiantado 13º, tinha me adiantado absolutamente tudo. E eu peguei tudo que eu tinha e coloquei ali no altar, porque eu sabia que aquilo não ia mudar a minha vida. No altar eu falei para Deus. Quando eu subia as escadas daquele altar, eu falei: se for para mim descer ali daquele outro lado, depois que eu entregar a minha vida nesse altar, do mesmo jeito, sem essa nova identidade, eu quero morrer antes de eu pisar no primeiro degrau. Eu não senti nada. Se me perguntar o que aconteceu, o que você sentiu, eu não senti nada. Porque a vida com Deus, o Espírito Santo, não é sentimento, não é emoção. É uma certeza, é a confirmação da palavra de Deus dentro da gente. De que Deus é com a gente, de que daquele momento em diante eu não estaria mais sozinho. Deus, ele já não estava mais do meu lado. Ali, Deus já estava dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo. Tudo que eu perdi, Deus me deu, e me deu muito melhor do que era. Hoje eu sou uma pessoa que eu ando na rua com a minha cabeça erguida. Eu larguei tudo para trás, eu larguei as bebidas, eu larguei os amigos, eu larguei as drogas, eu larguei tudo. Eu conheci uma pessoa, mais para frente nós nos casamos na igreja. Eu tenho meus filhos, todos junto comigo hoje, meus filhos que não queriam nem me ver, que tinham medo de mim, eles estavam no meu casamento. A minha madrinha de casamento no cartório foi a minha mãe, que também não queria nem que eu chegasse próximo dela. Eu resgatei tudo que eu havia perdido. Eu não tenho hoje outra segurança na minha vida, sem ser o altar de Deus. Combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Ó Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite e Te chamamos, Te invocamos aqui agora por uma grande necessidade, para um grande socorro, um grande auxílio, porque tudo que vem do Senhor é grande e isso porque as pessoas que estão orando conosco precisam de algo grande. Há pessoas que nesta hora, meu Pai, já não sabem mais o que fazer.
de tanta agonia, de tantas dores. A ferida está aberta há muito tempo até. E como não cicatrizou, a dor é cruel. Então só mesmo uma intervenção grande e poderosa para essa pessoa ficar livre desse desejo de morrer, desse desejo de talvez até de ferir alguém, esta grande mágoa que é uma ferida aberta na alma, essa agonia, esse desespero, essa doença. Meu Deus, arranca isso agora. Manifesta o teu poder visitando este hospital, esta enfermaria que essa pessoa ora conosco nesta noite, que não conseguiu dormir, passou o dia em claro, gemendo de dor, está acordada até agora, mas está orando conosco. Que a tua mão venha tocá-la agora. Meu Deus, e este mal, essa doença seja arrancado pela raiz e esta ferida se torne agora mesmo, em o nome do Senhor Jesus, numa cicatriz, como prova de que o Senhor agiu, como testemunho quando ela sair dessa cama, desse leito. Meu Deus, visita todos que estão desesperados, até os que não estão orando conosco porque estão inconscientes, estão entubados, estão acometidos de um coma, estão agora à beira da morte, mas que a tua mão forte venha livrar essa pessoa, aonde quer que ela esteja. E esta que ora conosco, meu Pai, que o teu poder venha agora purificá-la e que todo o mal que ouve a nossa voz, em o nome do Senhor Jesus, saia de uma vez da vida desta pessoa. Que esta água, meu Senhor, seja consagrada e seja ela pela fé de um copo com água, seja como se fosse um remédio para aquele que crê, como nós cremos e entregamos em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, e que todos digam graças a Deus. Diga graças a Deus. Se levante, você que pode, naturalmente. Beba sua água, você que preparou. Se você não pode se levantar, está numa situação, está acamado, então respire fundo e creia. Deus tocou em você, aí onde você está livrando você. Não tenha medo, creia nisso. E se você tem a água e pode bebê-la, vamos beber juntos. Vamos lá. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio. Muito bem, chegamos no final do programa dessa noite. Pastor Felipe, obrigado pela presença mais uma vez e suas considerações finais aqui no programa. Bispo, muito obrigado pela participação, pelo privilégio. E domingo nós aguardamos essa pessoa para que ela receba a cicatriz dessa ferida da vida dela. Aqui no Templo de Salomão, às 14h30 e demais igrejas, você pode se informar onde você vai poder participar. Bispo Eduardo, então, mais uma vez, obrigado pela presença e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Bispo. Boa noite a todos que nos assistem e convidar a todos os profissionais da área da saúde que nós teremos um tour cultural falando sobre a alma. Porque nós tivemos um médico que disse assim para mim: eu conheço a dor do corpo e sei como tirar a dor, mas da alma eu não sei como. Então, no domingo, dia 31, às 2h da tarde, nós teremos esse tour e a palestra falando sobre a dor da alma. Falando em dor da alma, fique bem, já não há mais dor, porque você ficou conosco até agora, assistiu o programa todo, ou pegou só um pedacinho, mas eu tenho certeza que Deus chegou até você. Fique bem, Deus abençoe a todos vocês, ótima noite de descanso e até o nosso próximo encontro.